Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Cristiano Silva para nessa tarde dar início a mais uma live presa ao tema Superando Traumas da Juventude. Já falamos sobre superação de traumas na infância, traumas na adolescência, e a sequência agora nós falaremos sobre traumas na juventude. A todos os irmãos, a todos os que estão me seguindo no Instagram, sejam todos bem-vindos, que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Nós estamos aqui na correria, eu estou em regresso de casa, dei uma parada aqui só para manter a live, e nós vamos falar sobre a superação de traumas da juventude, e como base nós vamos nos utilizar do texto em Salmos de número 147, verso 3. Que é um salmo que nós estamos trabalhando muito sobre a questão de superação de traumas. Que nos diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Introduzindo aqui aquilo que nós vamos falar, a juventude é um período entre transição, autonomia, exposição ao risco. É o tempo de decisões formadoras, de buscar por identidade adulta e de crises internas intensas. Esse é um período chamado período da juventude. Por isso é uma das fases com maior capacidade de gerar feridas emocionais, quebra de confiança, desilusões amorosas, traições de amizades, dores familiares, traumas espirituais, culpas profundas, frustrações vocacionais, crises existenciais. Os traumas da juventude moldam comportamento e emoções por décadas e não foram tratados. Então, por décadas, vários traumas atingiram a juventude de muitas pessoas e não foram tratadas, ficaram adultos com traumas ocorrentes da juventude. Mas a palavra declara, a palavra que lemos declara: Ele sara, Jeová Ravá, Ravá do hebraico, sarar, curar profundamente, restaurar completamente. Mais uma vez nós vamos trabalhar sobre a etimologia das palavras. Trauma vem do grego trauma, ferida profunda, fissura emocional, violação interna. É o significado de trauma. Juventude vem do hebraico naar, do grego neos. Significa novo, em desenvolvimento, não concluído. Carrega a ideia de alguém amadurecendo mais vulnerável. Isso quer dizer, essa parte da juventude, tanto no grego como no hebraico, que é a ideia de uma fase de amadurecimento mais vulnerável. Quebrantado vem do hebraico shabar, que é partir, rachar, ser quebrado por dentro. Indica alma fragmentada. E sara vem do hebraico ravá, por isso que existe a expressão Jeová Ravá, o nosso Deus sara, o Deus que sara, que é restaurar, reconstruir, remendar, devolver plenitude. Então Deus não apenas conforta, Ele reconstrói, Ele estrutura emoções que foram destruídas. Em uma análise psicanalítica sobre traumas da juventude, Freud, Erickson, Lacan, que foram psicanalistas que trabalharam muito acerca da alma, do psique, descreve a juventude como um período de crise de autonomia. O jovem quer independência, mas ainda carece de estabilidade emocional.
Conflito de identidade adulta. Erikson, um psicanalista, diz e chama de identidade versus confusões de papéis, que é o conflito da identidade adulta. Necessidade de reconhecimento social, o olhar do outro pesa demais, falta de validação gera traumas profundas, vulnerabilidade afetiva, são relacionamentos intensos, paixões, desilusões amorosas. E a psicanálise diz que a primeira grande perda afetiva marca para sempre. Então, existem pessoas que foram marcadas pela primeira grande perda afetiva. Riscos de rupturas familiares, conflito com pais, sensação de incompreensão, distanciamentos, tudo isso é gerado e gera traumas nessa fase de juventude. Culpa de fracasso. Erros cometidos nessa fase deixam marcas de vergonha que se transformam em autossabotagem. Defesas psíquicas. Traumas da juventude criam muros internos. Cinismo, desconfiança, apego tóxico, hiperdependência, hiperindependência. Medo de amar, medo de ser abandonado, incapacidade de pedir ajuda. Então, fazendo a exposição do texto que lemos, Salmo 147, verso 3, o salmista diz: Ele sara os quebrantados de coração. Ele, o sujeito da cura, é Deus. A cura não vem apenas do tempo, mas do toque de Deus. Quebrantado vem do hebraico shabar, quer dizer corações partidos, rachados, fragmentados por experiência da juventude. E Sara vem do hebraico ravá, indica cura progressiva, profunda e minuciosa, como um médico que fecha feridas internas. Trata das feridas, vem do hebraico shabash, que é amarrar, enfaixar, proteger, para cicatrizar. Deus não apenas toca, Ele envolve, sustenta e acompanha todo esse processo. E agora eu quero te apresentar 3 pontos homiléticos principais da mensagem. Primeiro ponto: reconhecendo o impacto que a juventude deixou em você. É o autorreconhecimento. É a psicanálise do trauma, é a análise do trauma. Jeremias 33:6, profeta profetiza dizendo: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Existem alguns traumas da juventude que são comuns: rejeições amorosas, relacionamentos tóxicos, abusos emocionais ou físicos, perdas e lutos, desilusões com mentores, crises com propósito, erros que viram culpas, expectativas frustradas e amizades destruídas. Então observe: um osso quebrado que não é alinhado cicatriza torto. Eu volto a repetir. Assim a alma que não recebe o tratamento de traumas ocorrentes da juventude. O jovem cresce torto por causa dos traumas ocorrentes nessa área da juventude. A etimologia da palavra coração vem do hebraico leb, que é centro das emoções, mente e vontades, alma, psique. Trauma juvenil afeta decisões adultas. Aplicando isso aqui, dá para entender que é preciso aceitar que algo marcou você. É preciso identificar o que está torto hoje por causa do ontem. É preciso nomear feridas específicas. Isso me machucou, por exemplo. Nomeie tudo que lhe feriu, tudo que lhe machucou. Segundo ponto:
ressignificando o passado. A verdade de Deus reinterpreta a dor, que é a renovação. Eu faço uso do texto mais uma vez de Romanos 12:2, que diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí é a psicanálise da reinterpretação e passando pela renovação da mente, pela ressignificação do passado. Aquilo que no passado deixou marcas, você precisa passar por uma ressignificação, passar por uma renovação de mente, de entendimento, e permitir que a verdade de Deus reinterprete a dor. Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A psicanálise afirma: o trauma é a história sem sentido. Isso aí é uma interpretação da psicanálise. Mas a Bíblia diz que Deus dá o sentido ao que feriu. Então Deus quer dar sentido àquilo que trouxe feridas, aquilo que te feriu. Como Deus ressignifica traumas da juventude? Primeiro, Ele troca a culpa por perdão. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, troca a rejeição por aceitação. Efésios 1:6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Terceiro, Deus troca o fracasso por propósito. Gênesis 50:20, vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então, os irmãos de José intentaram o mal contra ele, porém Deus converteu todo o mal no bem, no bem. Então, o que acontece? Ele é poderoso para trocar fracasso por propósito. Eu vou abrir um parênteses aqui para uma resposta. Uma irmã me perguntou se eu sou de Brumado. Não, eu sou de Gandu. Porém, hoje, como eu estava pregando em Camamu ontem e não deu tempo de chegar ainda em Gandu, chego ainda hoje em casa, eu estou fazendo essa live de Camamu, como minha esposa está falando aí, em Camamu, mas eu sou de Gandu. Voltando para cá, quarto ponto de como Deus ressignifica o trauma da juventude é: Ele troca a dor por maturidade. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então Deus troca a dor por amadurecimento. Quinto ponto aplicável: troca a dor por restauração. Joel 2:25. E eu restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que veio contra vós. Uma foto borrada pode ser restaurada digitalmente. Deus pega as imagens da juventude e restaura com nitidez. Aplicando aqui para o teu entendimento mais claro, questione a narrativa interna que você construiu, que os traumas desencadearam na tua vida. Substitua a mentira que te marcou por uma verdade bíblica. Então, geralmente, esses traumas são ocorrentes de muitas mentiras que foram elaboradas para trazer esse transtorno. Então, substitua tudo isso com as verdades bíblicas, com aquilo que Deus acha de você. Por exemplo, olhando para a vida de Gideão, quando Deus se revela para ele e ele estava malhando trigo no lagar, dentro dele ele tinha as suas convicções, dentre elas que ele era o menor da casa do pai, que a sua tribo era mais pobre. Isso era a forma que ele olhava, eram os traumas que ele tinha. Mas quando Deus se revela para ele, Deus diz que ele era com ele. O anjo vai dizer: o Senhor é contigo
E diz mais, varão valoroso. Então, Deus sabe enxergar os valores na tua vida, que a juventude e o discorrer do tempo da tua história não foram observados por pessoas em teu entorno ou até mesmo por você. Então substitua todas essas mentiras pelas verdades bíblicas, por aquilo que vem de Deus. Releia a sua juventude não com dor, faça uma análise da sua juventude, mas com entendimento, e principalmente entendimento espiritual, de acordo aos parâmetros de Deus. Terceiro ponto homilético: curando o jovem interior, permita Deus reconstruir o que ficou paralisado entre de 18 anos a 25 anos, que é um período, chamado período da juventude. Então, passando por uma terapia de integração emocional, o profeta Isaías profetiza no capítulo 61, do versículo 1 ao 4, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejam árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha a promessa de Deus, de cura, de reconstrução. Salmo 103, verso 4, diz que é o Senhor que redime a tua vida da perdição, que te coroa com benignidade de misericórdia. A psicanálise diz: parte da personalidade pode ficar presa no trauma. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor liberta os cativos. Então nós estamos trabalhando em uma terapia cristã, dentro de algumas áreas da psicanálise, para que aquilo que foi danificado na tua juventude, está atrapalhando o teu rendimento na tua vida adulta, seja superado. Então a psicanálise diz que parte da personalidade pode ficar presa no trauma, mas a Bíblia diz que o Senhor liberta os cativos. Eu creio que Deus, Ele pega todo o cativeiro que te travou e que gerou esses traumas, que te prenderam, e te liberta. Áreas que ficam presas na juventude: autoestima, confiança, capacidade de amar, sensibilidade espiritual, visão de futuro, segurança emocional. Como Deus cura o jovem interior? Deus retira peso das culpas, cura as rejeições profundas, quebra padrões tóxicos repetidos. Deus restaura a dignidade, devolve a esperança e a alegria, reconstrói a identidade espiritual. Uma árvore que teve o tronco ferido, jovem, cresce torta, mas o agricultor divino endireita com suporte, poda e cuidado. É assim que Deus faz. Ele vai pegar essa árvore que cresceu torta porque teve algum episódio de tronco rompido, ferido, e Deus, como um agricultor divino, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele trata a árvore, Ele poda a árvore e endireita. Então abra o teu coração para Deus entrar onde você não deixa ninguém entrar. É preciso deixar Deus entrar aonde você não tem deixado ninguém entrar. Permite o Espírito expor áreas escondidas. Deixa o Espírito Santo fazer essa exposição para te moldar,
Procure apoio pastoral, psicológico, para você vencer esse processo de espírito e cura completa. Mas eu me refiro a quem tem suporte para isso e capacitação para isso. Não é qualquer um. Você pode procurar alguém despreparado e trazer mais confusão. Tem que ser alguém preparado, alguém que tem experiência de tratar a alma. Existem pastores preparados para isso. Existem pastoras dedicados para isso, que saiba tratar. Então, procurar esse apoio não é fraqueza, e sim sabedoria, inteligência, ser inteligente. Procurar ajuda de quem pode te ajudar. Então não vá buscar ajuda onde você não terá essa ajuda. Então é preciso buscar esse apoio e essa ajuda. E reconstrua a sua história em Cristo. Permita Cristo reconstruir. Tem mais afetado a juventude e complicado a vida adulta por traumas da juventude é a ausência de Deus. É não deixar Deus trabalhar. Se com Deus já corremos perigos de passarmos por essa situação, imagine sem Deus. Porque enquanto estivermos caminhando na terra, somos vulneráveis a ataques por ordem do mal, através de espíritos do mal, através de pessoas ruins que vai cruzar a nossa história. Estando em Cristo, já corremos perigos de passarmos por traumas. Imagine sem Deus. Então, colocando Deus, passaremos por aflições, situações vai aparecer a nossa história para trazer os traumas, mas Jesus vai reconstruir a nossa história. Sexta aplicação, Miled. Existem 5 passos de cura para traumas da juventude. Primeiro passo, reconheça o que feriu você. Tem que ter o reconhecimento. E venho trabalhando desde a infância, adolescência e agora a juventude. Tem que reconhecer o que te feriu, tem que pontuar o que te feriu. Segundo, perdoe quem marcou você. Libere perdão. 2026, em nome de Jesus, está saindo o livro que Deus me deu a honra de escrever. E o tema é ou você perdoa ou você morre. Que é perdoando como Cristo. Então, a maioria das doenças que desencadeia psicossomaticamente na vida de muitas pessoas é a ausência do perdão. E nós precisamos aprender a perdoar e entender o que é perdoar. Perdoar não é voltar a conviver junto, perdoar não é voltar a confiar, perdoar é você abrir seu coração e liberar para aquela pessoa um perdão que vai quebrar as cadeias da tua vida e vai trazer saúde interior, saúde para o teu espírito, saúde para a tua alma, que vai refletir no teu corpo. Terceiro, ressignifique. Lembranças com a luz da palavra de Deus. Passa por a renovação. Romanos 12, 2. Renovação da mente, renovação do entendimento. Ressignificação. Quarto, cure as emoções reprimidas. Coração, um diálogo, se preciso, terapia. Você não está errando se você procurar um terapeuta, se você procurar um psicanalista, alguém especialista em cura interior. Há casos e casos. Se preciso, faça terapia. Invista na sua cura. Nós investimos em tantas coisas supérfluas na nossa vida e às vezes não queremos fazer investimento na nossa alma. Eu sempre digo, quando eu apresento o livro que eu levo, que eu já escrevi um livro chamado Batalha Espiritual, um livro muito profundo. Está saindo outro agora que é a Mordomia Cristã. O ano que vem eu vou lançar o Ou Você Perdoa e Morre,
que na compra do livro você não está comprando, você está fazendo investimento para o teu conhecimento. E ninguém rouba o conhecimento. E é o conhecimento que traz a libertação. Quanto mais você conhecer, mais elevado você vai estar. Então, oração, diálogo, invista, se preciso, gaste com terapeuta e permite sua alma ter paz. Você vai entender que Deus deu a sabedoria ao homem, para o homem, entender um pouquinho a mente humana, e com chaves terapêuticas abrir cadeados que está prendendo a sua alma em traumas ocorrentes da juventude. Reescreva a sua identidade diariamente em Cristo. Concluindo, os traumas da juventude não definem quem você é, mas como você reage a eles, sim. O Deus que cura feridas, cura memórias, cura lembranças, cura imagens, cura histórias. O que te quebrou, Deus transforma. O que te feriu, Deus restaura. O que te atrasou, Deus realinha. Você não é o trauma da juventude. Você é a obra da graça que Deus está construindo. Amém? Então, pega tudo isso aqui como instrução e aplica na sua vida. Quem sabe você não tem traumas, você já venceu, mas conhece alguém com traumas. Compartilha essa live com essa pessoa. É 0800, você não está pagando nada. Ao compartilhar, você não vai gastar nada, mas vai ajudar uma vida a superar traumas. Nós precisamos ter a postura e o comportamento daquela menina que foi levada escrava para a casa de Naamã. Ela estava lá como escrava. Naamã era leproso. Por ela ser escrava na casa dele, ela poderia ter traumas que prendesse ela a um âmbito de ira, ao ponto de dizer que ele morra com a lepra. Mas olha o comportamento dela. Ela, mesmo sendo escrava, tirada da casa dos seus pais para trabalhar como escrava, ela deu a direção a Naamã da cura e da sua libertação. Então, seja esse direcionamento para a vida de pessoas. Quando eu comecei a investir nessas áreas do meu conhecimento sobre a psicanálise, a terapia, não foi para aplicar na pregação. Não, na pregação eu preciso do Espírito Santo de Deus e do conhecimento bíblico. Mas foi para trabalhar e tratar pessoas recorrentes a traumas da infância, na adolescência, na juventude. E para a gente tratar, a gente precisa ter conhecimento. E Deus me deu a direção esses dias de eu retornar às lives fazendo essas aplicações. Então, eu fiz a primeira live sobre cura de traumas, a segunda sobre cura de superando traumas na infância, a terceira eu fiz superando traumas na adolescência, hoje é a quarta, superando traumas na juventude, e amanhã nós vamos falar sobre superação de traumas na vida adulta. Então compartilhe, marque alguém que você já percebeu que ela tem traumas, que são pessoas que você senta com elas e ela sempre vai lembrar do que aconteceu de pesado na juventude, ou na adolescência, ou na infância. E quando você sentar mais uma vez, ela é recorrente, ela sempre vai. É porque ela não superou ainda. Então, com essa pequena instrução aqui que eu estou dando, ela vai entender que existe um caminho da cura para a vida dela. E você compartilhando, você não vai estar me dando ibope. Eu não estou fazendo live para ibope, estou fazendo live para ajudar. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu estou dando uma pequena parte de contribuição para ver aqueles que estão presos em traumas viver em paz e superar os traumas. Então, para que essa aplicação de hoje alcance mais pessoas,
eu não posso fazer sozinho. Você pode me ajudar, marcando essa pessoa, apresentando essa pessoa caminhos. Pegue o papel, a caneta. Eu falei de uma forma bem pedagógica. Anote, explique também para essas pessoas. Deixa Deus te usar. Tenho certeza que Deus quer fazer essa pessoa superar todos os traumas e ter uma vida de paz e viver a grandeza das promessas de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que entraram. Saudação de paz a vocês. Nós estamos aqui nessa sequência de live. Eu estou me preparando mais com alguns equipamentos para melhorar nossa live, para ter mais interação, entendeu? Para a gente interagir. Estou aplicando, mas a gente vai chegar num nível, creio, de tratar, né? Se você quiser ou precisar de uma terapia cristã, entra aí no meu, em mensagens aí que eu te respondo. Eu vou te dar o meu WhatsApp. A gente faz, um tratamento com a sua alma dentro daquilo que é possível, num tratamento terapêutico. Invista e tenha paz. Tem um caminho para você ser curado. E se existe um caminho, acesse ele. Eu estou te dando essa oportunidade de você vencer e superar todos os traumas. Deus abençoe a irmã Sandra aí em Tucano. Deus abençoe a irmã Silvana, a irmã Ana, a irmã Francisca. Deus abençoe a minha esposa Vanessa, pastor Fábio, a Dai. Meu Deus, é tanta gente. A Ivânia, a Binha. Deus abençoe a todos vocês. Se eu for falar nomes aqui, eu vou pecar. Pastor Robson. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa dar continuidade de todas as bênçãos e promessas acerca da vida de vocês. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Eu quero profetizar cura interior e milagres sobre a tua vida. Oremos. Seu Deus, Pai eterno, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua presença. E eu te peço, Senhor, cura a todos e todas que precisam, Senhor, meu Deus, superar traumas ocorrentes da juventude. Que haja milagres no espírito, na alma. Que os teus filhos superem pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que todas as amarras e correntes e prisões de traumas recorrentes na juventude que estão travando, Senhor, a vida do teu filho em todas as áreas que refere-se à nossa história, que os grilhões sejam quebrados, que as barreiras sejam derrubadas, que as correntes quebradas, que as amarras sejam cortadas, que os teus filhos tenham liberdade e sejam curados. Espírito Santo, age nas emoções, trazendo paz, alegria e restauração plena. Eu também te peço, Senhor, uma manifestação do teu poder em milagres na saúde, ó Deus, emocional, na saúde física e na saúde espiritual. Que as enfermidades saiam, que as maldições sejam quebradas, que pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, os teus filhos tenham paz e recebam milagres. Nós determinamos milagres, nós determinamos cura e libertação. Seja livre do mal e receba milagres pelo poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus continue liberando para a vida de vocês a sua graça, a sua paz e a sua misericórdia. Obrigado, irmã Sandra. Deus abençoe. Boa tarde a todos. Amanhã estaremos falando sobre superando traumas na vida adulta. Deus abençoe a todos.